Deus abençoe a vida, pastor Rogério, diaconisa Sônia. Meus irmãos, eu quero orar com você essa noite, mas antes, vamos meditar na palavra. Abre a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 9, verso 14, que a Bíblia fala a cura do menino endemoniado. Nós estamos na quarta-feira da vitória. Quarta-feira da vitória. Glória a Deus. Então vamos entender esse texto em rápidas palavras. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diz misericórdia. Ó, tem misericórdia aí. Achou? Amém? Marcos capítulo 9, verso 14. Não? Eu vou te dar uma dica de Gênesis e Apocalipse. Gênesis e Apocalipse. Amém? Vamos lá, irmãos, olha só. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram, e perguntou os escribas: que é que discuti com eles? E um da multidão respondeu e disse-lhe: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que apanha, despedaço o espuma, arranja os dentes e vai defiando. E disse-lhe eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, mas não puderam. E ele respondeu e disse-lhe: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis ainda? Trazei-o. E trouxeram-no, e quando ele viu, logo o espírito agitou com violência. Então, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou-lhe ao pai dele: quanto tempo há que sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu pode crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão, concorria, repreendeu o espírito imundo, e dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entra mais nele. E ele, clamando, agitando com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muito dizia que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu ele e se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em parte: por que não podemos expulsar? E disse-lhe: essa casta não pode sair com coisa alguma, senão com oração e com jejum. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. O profeta que está aí fora aí nos olhando, quiser entrar para assistir o culto, vem cá. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Entra aqui, filho. Ele sempre está lá fora. Não, mas pode deixar ele. Deixa que ele venha com as pernas. É outro mistério que ele tem. Tá? A hora que ele quiser entrar, ele entra. Você não entrar, o anjo traz ele. Irmãos, escute bem. Olha a cura do menino endemoniado. Os irmãos observam que a Bíblia, ela vai dizer que Jesus não estava com os discípulos.
Os discípulos, eles estavam separados do Senhor. E a Bíblia diz que de repente o pai traz o filho, agora que tem um espírito imundo. Lembra que o pai vai mostrar para o Senhor que o filho era mudo e surdo. Ele não era mudo e surdo, irmão, deficiência física. Ele era mudo e surdo por causa desse espírito. O espírito pegava essa criança desde a sua infância. A Bíblia vai dizer claramente que Jesus ele vai perguntar para o pai de família: desde quando isso sucede? O pai vai dizer: desde a sua infância. Observa bem que tudo que o Senhor queria e que o Senhor ele quer nos nossos dias atuais é que nós, a igreja, os discípulos, assim como Pedro, João, assim como Judas, ele era os discípulos do Senhor, e eles estavam agora preparados, aliás, sendo preparados para uma guerra, preparados para uma batalha, preparados para um confronto. O Senhor também tem preparado a igreja. A igreja, ela está sendo moldada dia após dia, ela está sendo preparada dia após dia, ela está sendo agora condicionada pelo Espírito Santo a orar, a jejuar, a ler a palavra, porque há um confronto, irmão, há uma briga. Apocalipse capítulo 12, a Bíblia diz: ai da terra e dos seus moradores, porque o diabo desceu até vós e com grande fúria, sabendo que tem pouco tempo. Observa que no livro de João capítulo 16, Jesus vai dizer que o príncipe deste mundo estava chegando, e Jesus disse: eu não tenho nada com ele. A luz não tem nada com a treva. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica: irmãos, que resiste ainda o espírito da iniquidade. Quem é esse um que resiste? Quem é esse um que ainda está fazendo frente? Ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda está na terra. O Espírito Santo ainda está cuidando da igreja. O Espírito Santo ainda está zelando a igreja. O Espírito Santo ainda está dando poder à igreja. Quando você olha para o cenário do nosso país, você está vendo. Se você está desinformado, eu vou te informar agora. Irmão, esse ministro da justiça chamado Tico, ele está mandando prender todos os pastores. Pastores que falam igual eu aqui. Se ele vê a minha live, amanhã eu estou preso. Está mandando prender. Já mandou prender agora André Valadão. Mandou prender aquele outro Mamudinho Carequinha, lá de Brasília. Porque não pode pregar mais contra demônios. Não pode falar mal do Lula. Não pode mais agora falar de homossexual. Talvez você não esteja entendendo isso. Por que Paulo foi preso? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Paulo chega na cidade. A Bíblia diz, irmãos, que tinha lá um espírito de adivinho. Tinha uma menina que ela adivinhava e ela dava muito lucro aos seus senhores. Então você entende que tinha um espírito que comandava a cidade. Tinha um demônio que ele era protegido pelas autoridades da época. E a Bíblia diz que quando Paulo repreende aquele espírito, os senhores daquela época vai sentir no bolso. E quando faltou dinheiro no bolso dos senhores, eles disseram: prende Paulo, prende Silas, coloca agora lá nas mandorras para eles saberem com quem eles estão mexendo. Isso é uma guerra no mundo espiritual. Talvez você está olhando, você está pensando que é só uma guerra no mundo físico. Não! Nós
tendo uma guerra nesse país. Daqui para frente, para pregar o evangelho será difícil. Entenda por que João Batista perdeu a cabeça. João Batista é primo de Jesus, o precursor de Jesus. João Batista olha agora para o rei e disse para o rei Filipe: a mulher não é tua. Olha para o rei Herodes: a mulher não é tua. Você tem adultério. Herodíada agora vai ficar irada. Ela vai ficar irada. Mas João Batista era profeta. Agora entenda bem isso. A Bíblia vai dizer claramente que o rei vai dar uma festa. Quem estava nessa festa? O prefeito, senadores, governadores, só dentro da cúpula estava nessa festa. Nessa festa, entenda bem isso. Olha a estratégia do diabo. A Bíblia diz que o rei estava bebendo muito. Todos os convidados bebiam muito. Herodíada manda sua filha dançar. Ela vai fazer uma dança sensual. O espírito da sensualidade entra no coração do rei. O rei Herodes olha para ela e diz assim: pede tudo o que você quiser, até metade do meu reino, e eu te darei. Irmão, olha o que ele ofereceu para essa menina por causa de uma dança. Por causa de uma dança. Eu sei que tem muita gente que está ouvindo aqui e não crê. O problema é seu que você não crê que eu vou falar aqui agora. Escute bem. Eu estava dizendo à minha esposa hoje. Eu vou voltar aqui no João Batista, mas só para você entender. E eu vou entrar dentro desse texto aqui para você saber. Estou falando de demônios. Aonde tem demônio, tem obra dele, tem ação dele. Eu estava vendo ontem um vídeo. Mulheres que querem conquistar homem, elas não vão para beleza. Elas não vão, irmão, para fazer chapinha, fazer cabelo, fazer unha. Não. Elas vão para o feitiço. E lá no feitiço, elas são orientadas a fazer algumas coisas. Enquanto os crentes acham, quando eu falo aqui, traga roupa, traga chave, traga uma peça de roupa do teu filho está dando problema, traga uma peça da roupa do seu marido, que é mulherento, traga alguma coisa dele. Isso é chamado ponto de contato. A igreja não quer usar, a igreja não, né? Alguns pastores não creem nisso, não quer usar. Ensina a igreja que isso é errado. O mundo das trevas usa e abusa disso. A mulher pegou, que as irmãs já sabem o que é. Foi lá no carro, esfregou na maçaneta do carro e esperou o camarada sair. Se ofereceu pro camarada. Camarada normal, sem feitiço. Ele olhou para a mulher e disse assim: não, fez assim não. Só que a armadilha já estava pronta. Ele ia tocar na maçaneta do carro para abrir. E quando ele tocasse naquela maçaneta, o feitiço ia pegar ele. E foi o que aconteceu. Quando ele tocou naquela maçaneta, o feitiço pegou ele. Ele deve entrar no carro, ele fechou o carro, voltou. Chamou a mulher, deu a mão para a mulher, voltou a mulher, regalou o zoião, abriu a porta do carro, colocou a mulher dentro do carro e vou bater a mulher. Um homem sem proteção de Deus, irmão, ele é vulnerável aos ataques do diabo. Por isso nós que somos casados temos que orar. Você que é mulher, ora pelo teu marido, pede a Deus para proteger. Você que é homem, é casado, pede para Deus proteger a tua mulher. Agora quem não crê, observa que Jesus vai dizer para esse pai, quando o pai diz assim: se o Senhor pode fazer alguma
alguma coisa, nos ajuda. Jesus vai olhar para ele e vai falar assim: ó, se você crer que eu posso fazer isso, então está no campo da fé. Se não crer, irmão, está perdendo tempo. A pessoa diz: não, eu não creio nisso. Tudo é através da fé. Ninguém viu Deus, mas Deus permitiu que o homem visse o seu filho. João capítulo 1, a Bíblia diz: o verbo estava com Deus, e o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Glória! Deus permitiu o homem tocar no seu filho, ver o teu filho. Deus permitiu o homem, aleluia, ver a glória revelada. Mas entenda bem, o inimigo está trabalhando fortemente. Ninguém daria, irmão, a metade do seu reino por causa de uma dança. Mas enquanto tem a influência diabólica para um propósito, o diabo queria a cabeça de João Batista. Ser profeta é impedir as obras do diabo. Ser profeta é impedir que as obras do diabo propagam. Então o diabo agora vai brotar no coração da mulher. E a filha diz: mãe, o que eu tenho que pedir? A mãe diz: volta lá e fala pro rei que você não quer nada. Você só quer a cabeça de João Batista no prato. Ela só quis a cabeça de João Batista. Ei, o que você tem que entender, que está tudo ligado nesse país. Amigo, o poder público, tudo está interligado. Porque a Bíblia diz que, a Bíblia diz que o homem rico, que é o anticristo, ele não virá antes que reina o poder das trevas. Nós estamos neste período, o período que está sendo preparado para o anticristo sentar na cadeira. E o evangelho, o cristianismo, é um obstáculo para isso. Então se prepara, porque Deus quer te usar nessa geração. Se nós como igreja não nos levantar, não nos preparar, eu estou dizendo para você aqui, vocês vão ver, esses crentes meia boca não vai suportar o que está para vir. Esses crentes, irmãos, que não dá glória a Deus, esses crentes que não conhecem o caminho da oração, esses crentes que não conhecem o caminho do jejum, esses crentes que não conhecem o caminho da renúncia, não vai suportar o que está para vir. Quarta-feira da vitória, a maior vitória é morar no céu. A maior vitória é você estar com Cristo. A maior vitória é você não negar o Senhor Jesus. Aleluia! O resto é consequência. Deus te dá casamento, Deus te dá família, Deus te dá bom salário, Deus te dá casa, Deus te dá carro. Isso é consequência. Mas entenda bem o que Deus quer que você entenda: que Ele te chamou para expulsar demônio, que Ele te chamou para curar enfermo, que Ele te chamou para fazer o paralítico andar, o cego ver, o surdo ouvir. É para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Deus me chamou. Agora, observa bem, qual era a igreja que estava naquela época? Uma igreja tímida, uma igreja que não conhecia a oração. Porque o discípulo vai dizer assim no verso 9, no verso 28: e quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram em parte. Por que perguntaram em parte? Porque estavam envergonhados. Perguntaram: por que não podemos expulsar? Olha o que Jesus vai dizer. E disse Jesus: essa casta, isso é muito demônio. Isso é muito demônio.
Isso é demônio para mais de metro. Aquele tipo de demônio que você começa a orar e o demônio parece que está fazendo nem cosca nele. Tem uns pés de chulé aí que você olha e já está gritando. E tem uns que é chamado dessas cascas que você olha, parece que nada está acontecendo. Você fala, meu Deus, eu estou em pecado? Não, é que são legiões. E a Bíblia vai dizer que Jesus olha para ele e diz, olha, essa casca não pode sair, senão coisa alguma, senão com oração e com jejum. Então o que estava faltando para eles? Oração e jejum. Não existe oração, não existe muita oração, não. Tem pessoas que falam, está orando demais. Não existe isso, irmão. Oração é para orar mesmo. Aí a pessoa diz assim, pastor, quanto tempo eu devo orar? Vamos para a Bíblia diz, orar sem cessar. Então não é para parar de orar. Aí eu orei 2 horinhas, tá bom? Tá nada. Jesus nos ensinou, irmão, a orar. Jesus, quando ele tinha tempo, ele entrava às 6 horas da tarde no monte e saía às 6 horas da manhã. Então Jesus, que era o Senhor, que é Deus, ele necessitava da oração, porque a oração te traz comunhão, a oração te traz agora contato, a oração te traz revelação, a oração te traz poder. E o jejum, pastor? O jejum mata a sua carne, o jejum mata os desejos carnais. Eu vi agora, hoje em casa, o pastor da Angola falando que Jesus não tinha mulher no seu ministério porque Jesus tinha medo de pecar. Olha que miserável de ruim de Bíblia. Olha que pastor ruim de Bíblia. A Bíblia diz que as mulheres eram que mais servia a Jesus, irmão. Jesus não chamou mulher para o ministério, mas aonde Jesus estava, as mulheres estavam em volta de Jesus. Quando você lê Lucas capítulo 8, você vai ver que as mulheres serviam a Jesus com seus bens. Uma mulher chamada Susana, ela servia o Senhor com seus bens. Então não tinha isso. Dizer que Jesus não tinha mulher no ministério porque Jesus tinha medo de pecar. Conversa fiada, irmão. A Bíblia diz que ele era santo, não havia pecado nele. Ele se tornou maldito por causa dos nossos pecados. Jejum é para nós, irmão. Jejum, Jesus ele fez jejum para dar exemplo, porque nenhum homem desde Adão até agora, Malaquias, não teve um que conseguiu vencer o pecado. Então Jesus se tornou em carne agora, e ele mostrou que é possível vencer o pecado. Ele mostrou que é possível vencer o diabo. É possível vencer o adultério, a fornicação, a ganância, a cobiça dos olhos. Jesus disse, olha, é possível. Jesus venceu. Quando o diabo diz para ele, se tu é filho de Deus, manda esses pães essas pedras transformar em pães e come. Jesus disse, olha, nem só de pão viverá o homem. E aonde Jesus estava sentindo, olha aqui. Você quer mexer com o homem, irmão? É largar ele com fome. Você lembra lá no Egito, quando a Bíblia vai dizer que José, ele conquista o Egito. A última forma que José conquistou o Egito para o rei Faraó foi através do estômago. A população já não tinha mais nada para dar. Então eles chegaram para José e disseram, nós vamos trabalhar a troco de comida, porque não queremos que nossos filhos morram, não queremos que nossas mulheres venham morrer. Vamos trabalhar a troco
de comida. Você quer mexer com o homem, é largar o homem passar fome. É uma das armas que Deus usou com Israel. Todas as vezes que Israel se desviava da presença de Deus, Deus tocava nas farturas de Israel, nas finanças de Israel. Israel empobrecia, Israel passava fome. Todas as vezes que Israel pecava, Deus tocava nas finanças de Israel. Porque só tem uma maneira do homem se voltar para Deus, é quando Deus tira o poder do homem. Enquanto o homem está comendo, mais a geração nossa, se tem um teto para ficar e uma comida para comer, eles olham para Deus e fazem assim para Deus: eu não preciso do Senhor, pagando para o Senhor. Mas na hora que falta comida, eles olham na lata, não tem arroz, olha na lata, não tem feijão, não tem uma farinha de mandioca. Aí o homem diz: eu preciso buscar a Deus. Ele desce do pedestal. Então Jesus venceu isso. Jesus não se curvou para o diabo a tom de comida. Quando o diabo levou Jesus no pináculo do templo, o diabo disse para o Senhor: eu te darei toda esta glória. Se Jesus tivesse com vista dos olhos, Jesus ia falar: eu quero essa glória. Jesus disse: só o Senhor teu Deus adorará, só a Ele se prostrará. O diabo veio agora. O diabo disse: olha, eu te darei tudo, mas por uma condição: tu tem que se prostrar, tu tem que me adorar. Jesus mostrou que ele não era cobiçoso. Ele não veio para cobiçar nada, ele veio para dar exemplo. Por isso o Senhor quer que essa igreja, irmã, nosso Ministério Missão Mídia, cremos em milagre, acreditamos no sobrenatural. Irmãos, está um tempo muito difícil para vir sobre o Brasil. Se você ainda não acordou, te chamo para acordar hoje. Eu não sei quanto tempo nós vamos ter com essas portas abertas. Entenda bem isso. Eu não sei quanto tempo ainda nós teremos de portas abertas de igreja no Brasil. Está havendo um ataque, olha, bem silencioso, mas está vindo. Há um principado por trás disso. E eu tenho que chamar a tua atenção. Pelo amor de Deus, veja as próximas eleições do ano que vem. Vê quem tu vai votar. Pergunta que partido que é. Vai pesquisar, irmão. Vai lá, pesquisa sobre a ideologia do partido. Não vota em partido da esquerda. Se você ama a obra de Deus, se você ama o Evangelho, não vota em partido da esquerda. PDT, PSOL, PT, essas pragas aí, não vota. Se você se diz cristão, não vota. Pastor, mas o candidato é meu amigo. O problema dele: você é cristão, você defende uma causa, você defende, aleluia, um estilo de vida. E seu estilo de vida está aqui, ó, Bíblia. Hoje nós acordamos para isso. Ô, irmão, tinha 280 pessoas presas. Pode aumentar esse número. Pode aumentar esse número. Então você acorda, pelo amor de Deus. Pastor, está frio. Quantos não vieram na igreja porque está frio? Mas eles não estão enxergando o perigo que está por vir. Eles não estão enxergando. É como Deus falou através de Jeremias, Isaías, Ezequiel: o cativeiro está vindo. E alguém dizia: cativeiro nada, o cativeiro está chegando, está vindo do norte. E alguém dizia: cativeiro nada, esse profeta Jeremias é maluco, trata ele, coloca nas mamorras lá, dá para ele pão e água. Até que o cativeiro chegou. E aí está lá o Salmo 137. E alguém dizendo:
olha para Sião e diz: eu queria louvar, mas nós estamos fora da nossa terra. As harpas estão penduradas, porque não podemos adorar em terras estranhas. É esse tempo que nós queremos que volte. Um tempo de angústia, perseguição. O diabo triunfar sobre a nossa nação. Salmos 33 disse: feliz é a nação cujo Deus é. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então vamos declarar que Deus é o Senhor dessa nação. Eu quero te convidar para frente. Vem aqui para frente que eu quero orar com você. Vamos pedir poder a Deus. Aleluia. Carlinha, pega lá o microfone rapidamente. Chega mais, irmão, vem. Fecha os teus olhos, vamos pedir poder a Deus. Nós precisamos pedir poder a Deus para expulsar demônios, para curar enfermo. Hoje, nesta tarde, eu estava numa localidade aqui de Porto Real. E pela misericórdia de Deus, irmãos, eu vi Deus fazer coisas grandes. Pessoas vomitando, doenças, demônios se manifestando, saindo, e o nome do Senhor sendo glorificado. Aleluia. Não vai ser diferente. Deus quer te usar dessa forma. Deus quer te dar habilidades espirituais, ao ponto que você tenha essa coragem de dizer: Senhor, eis-me aqui, eu vou para a guerra, eu vou expulsar os demônios. Aleluia, pode louvar, para a gente não passar da hora. Há poder no nome de Jesus. Vai orando, vai orando. Olha, olha. O Espírito de Deus quer te capacitar nessa noite. O Espírito Santo quer te trazer o renovo. Deus, aleluia, aleluia. Aumenta a boca da glória. Aumenta a boca, aumenta a boca. Começa a pedir poder a Deus. Vai pedindo, vai pedindo. Vai pedindo poder. Vai pedindo poder, 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 poder.
Anjo do Senhor, toca agora. Mete a espada nela. Mete a espada nele. Pega. A espada no peito dele. A espada no peito dela. Vai correndo. E a outra não mal agora. Seja quebrado. A igreja, o olho grande, a macumba, o feitiço. Mas... Ei! Leva! Terminar! Vem que levar a sua! Olhe! Quebra! Põe fogo na boca! Põe fogo nos pés! Põe fogo na cabeça! Põe fogo no corpo! Põe fogo! Aumenta esse fogo! Aumenta essa graça! Aumenta! Jesus te trouxe aqui para te curar. Jesus te trouxe aqui para te libertar. Ele não mas toca nela. Fecha os olhos. Toca nelas. Na barriga dela. Toca na barriga dela. Toca na barriga dela. Aumenta o fogo. Aumenta. A unção do povo dela agora. 3. Seja livre agora. Toda macumba, todo feitiço, toda obra das trevas agora. Não existe o poder da oração. Não existe o poder do jejum. Não existe o poder da oração. A unção que está neste altar agora. Bate na cabeça dela agora. Anestesia ela para curar, Senhor. Anestesia. Dobra a anestesia dela agora. Dobra. Espírito das trevas, espíritos malignos agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, a terra aí agora, pega a força, em nome de Jesus, para esse casal aqui. Diga assim comigo: Senhor Jesus, abençoa este casal. Diga: Senhor Jesus, envia o teu anjo aqui agora para guerrear por este casal. Diga: macumba que está na encruzilhada. Diga: vela que está acesa.
para a destruição desse casal. Diga no nome de Jesus. Nós te repreendemos agora. No nome de Jesus. Todo feitiço. No nome poderoso de Jesus Cristo agora. No nome de Jesus. Cai por terra agora. Anjo do Senhor. Deve expandir agora. Aonde houver uma guerra espiritual no meio desse casal agora. Os demônios começam a cair por terra agora. No nome de Jesus Cristo. Eu te repreendo agora. Espírito de morte. Espírito das trevas. Perde a força agora. Perde a força agora. Larga ele agora. Larga ele agora. Larga essa família agora. No nome poderoso de Jesus Cristo. Vai por terra aí agora. No nome de Jesus. Vai fogo nele. Vai fogo nela. Vai fogo nele. Vai fogo nela. No nome de Jesus Cristo agora. Eu digo agora maldição. Maldição hereditária. Inveja. Violência. Sai. 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 Em nome de Jesus. Abre a palma da mão. Aos outros. Abre a palma da mão. Foi hoje. Acender uma vela hoje na encruzilhada. Para acabar com essa reunião. Com essa união. Para amarrar o caminho de vocês. Vassoura e calabaraça. Mas o Senhor está entrando hoje e desfazendo esta obra. Naia, Sória, Eleplacaia. O Exu Caveira perdeu. O Exu da morte perdeu. O Exu das trevas perdeu. Ei, Calabaia, Sória. Tu perdeu, Satanás. Tu perdeu o espírito das trevas. Porque o Senhor abraçou este casal. E a bênção é de você. Tu já é crente, minha filha? Tu já louva o nome do Senhor? Tu gosta de louvar? Hã? Gosta de pregar? Já faz a obra? Deus vai te usar. Mas vença essa guerra. Vença, porque tem uma guerra aí, tá? Há uma guerra para vocês dois não ficar juntos. E há uma guerra, ó, de você, pessoal. Só você. Porque é familiar esse problema. É uma guerra familiar. O Senhor precisa, quando você estiver orando, tu vai orar: Senhor, quebra as maldições familiares na minha vida. Leva a sério. Ori calabara soria. O que me dará sori calabara sai. Porque o diabo não quer você na presença de Deus. O diabo te quer em outro lugar, mas não na presença. Mas hoje o Senhor está confirmando essa bênção. Você que crê nisso, aplaude a Deus bem forte. Aleluia. Pode voltar para os nossos lugares. No nome de Jesus. Os internautas aí, Deus abençoe, a paz do Senhor para vocês. Vamos encerrar essa live.